Será que o Neymar consegue jogar 6 meses em alto nível sem se machucar? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Pois é. Muitos estão se perguntando se ele ainda tem lenha para queimar ou se já se tornou um ex-jogador em atividade. O que você acha? Apostaria no Neymar? Boa pergunta. O Neymar voltou aos gramados e, claro, a habilidade dele é inquestionável. Mas a grande dúvida é se o físico e a mentalidade dele vão acompanhar. A gente não pode ignorar o histórico de lesões do Neymar, né? Fratura no metatarso em 2018 e 2019, as lesões musculares que se tornaram rotina no PSG, a cirurgia no tornozelo esse ano. E para completar o pacote, a ruptura do ligamento cruzado e menisco. É muita coisa. É verdade, dá até um frio na espinha, só de lembrar de todas as vezes que ele teve que se afastar dos gramados por causa de lesões. Lembra quando ele chegou no Barcelona em 2013? Era um furacão em campo. Drible rápido, energia de sobra, decisivo nos jogos importantes. Impressionante a capacidade física dele naquela época. Mas de uns tempos pra cá, parece que as visitas do departamento médico se tornaram mais frequentes do que os gols. Pois é, e aí fica a dúvida. Será que depois de tantas contusões ele consegue suportar a intensidade de 6 meses de jogos? É a grande questão. Pra ter essa longevidade toda, ele teria que mudar o estilo de jogo, né? Olha, o Messi e o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Verdade. Eles adaptaram seus jogos ao longo dos anos para prolongar suas carreiras. Será que o Neymar estaria disposto a fazer o mesmo? Boa pergunta. O estilo do Neymar sempre foi baseado em dribles, velocidade, jogadas de explosão. Se ele quiser realmente ter uma sequência longa de jogos, talvez precise repensar essa forma de jogar. Faz sentido. E tem outro ponto importante: a paixão pelo esporte. Será que a chama ainda está acesa como antes? A gente vê o Neymar envolvido com festas, poker, reality shows, redes sociais. É verdade. Enquanto isso, Messi e Cristiano Ronaldo parecem respirar futebol 24 horas por dia. A dedicação deles é fora do comum. Será que essa diferença de foco pode ser um fator determinante para o futuro do Neymar? Com certeza. A dedicação e o foco mental são essenciais para alcançar o máximo potencial. Mas, além da questão física e mental, tem a questão da torcida. Será que a torcida brasileira teria paciência com ele? A gente sabe que uma torcida é apaixonada, mas também muito exigente. Exatamente. Imagina o cenário. O Neymar começa voando, empolga a torcida, faz gols, dá assistências. Em um jogo decisivo, ele sofre uma falta, sente a perna e sai mancando. No dia seguinte, o resultado do exame, lesão. Mais alguns meses fora dos gramados. E aí a paciência da torcida seria posta à prova. Será que a torcida brasileira, com toda a sua paixão e cobrança, teria fôlego para lidar com esse ciclo se repetindo? É algo para se pensar. E você que está nos ouvindo, teria essa paciência toda? Afinal, muitos ainda veem o Neymar como o craque de 2015, aquele que encantou o mundo com seu futebol mágico. É verdade. Mas aquele Neymar ficou no passado. O Neymar de hoje precisa provar que ainda pode jogar em alto nível por um período consistente. E aí, será que ele consegue? Será que ele tem o que é preciso para dar a volta por cima e calar os críticos? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar a fundo as condições para o sucesso dele. Quais seriam essas condições? Bom, em primeiro lugar, ele precisa se cuidar como nunca. É como se ele estivesse iniciando um novo capítulo na carreira. Tipo o Neymar 2.0, uma versão repaginada e pronta para os desafios. Exatamente. Ele precisa ter uma rotina rigorosa de treinos, fisioterapia, alimentação, enfim, precisa se dedicar 100% à recuperação física e prevenção de lesões. E será que ele estaria disposto a abrir mão de certas coisas para se dedicar integralmente ao futebol? As festas, o poker, as polêmicas nas redes sociais? Com certeza. Se ele quer realmente jogar 6 meses em alto nível, precisa fazer sacrifícios. Foco no futebol e nada de distrações. Ou seja, foco total no objetivo principal. Mas, além do físico, tem a mente. Ele precisa estar preparado para a pressão, para as críticas, para lidar com a expectativa da torcida. Sem dúvida. A pressão sobre o Neymar sempre foi enorme e a gente sabe como a torcida brasileira pode ser implacável quando as coisas não vão bem. Qualquer deslize, qualquer polêmica fora de campo e as críticas vêm com tudo. Então o Neymar precisa ter uma blindagem mental para lidar com essa pressão toda. Resiliência para aguentar as pancadas dentro e fora de campo. Exatamente. Resiliência e inteligência emocional para se manter focado no objetivo sem se abalar com as críticas. E aí, o que você acha? O Neymar está preparado para encarar esse desafio. Ele tem o que é preciso para dar a volta por cima. Difícil dizer. Só o tempo dirá se ele realmente mudou e está disposto a se dedicar ao futebol como nunca antes. Ou se ele continuará sendo o Neymar que conhecemos. Talentoso, mas instável, propenso a lesões e polêmica. É como um jogo de pôquer, uma aposta arriscada, mas que pode ter um final feliz se ele estiver disposto a mudar. Para analisarmos as chances dele, precisamos levar em conta alguns fatores. Primeiro, a gente precisa lembrar que o Neymar não é mais aquele garoto que explodiu no Santos. O tempo passa para todo mundo, né? E as lesões, infelizmente, deixam suas marcas. A recuperação não é mais tão rápida e simples como antes. É verdade, o corpo cobra seu preço.
É como um carro que sofreu várias batidas ao longo dos anos. Por mais que você conserte, ele nunca mais vai ser o mesmo. Exato. E no caso do Neymar, a gente tá falando de lesões sérias que exigem muito do corpo, mas será que ele não pode usar essa experiência a seu favor? Afinal, ele já passou por tudo isso e sabe o que precisa fazer para se cuidar. No sentido, a experiência, se bem aproveitada, pode ser uma grande aliada. Mas para isso ele precisa estar disposto a aprender com os erros do passado e mudar alguns hábitos, né? Com certeza. A gente sabe que o Neymar sempre teve uma certa dificuldade com a disciplina, né? As festas, as polêmicas, a vida agitada. A vida de celebridade tem seus encantos, mas também suas armadilhas. E para um atleta de alto nível, a disciplina é fundamental. Olha o Cristiano Ronaldo, por exemplo. O cara é um exemplo de disciplina e dedicação. A rotina dele é focada 100% no futebol. Exatamente. E os resultados estão aí para todo mundo ver. Mas, será que o Neymar conseguiria ter essa mesma disciplina? Difícil dizer, né? A gente sabe que ele gosta de curtir a vida, de estar no centro das atenções. Mas quem sabe ele não consegue conciliar a vida pessoal com a profissional. Afinal, ele tem um talento enorme e ainda pode fazer história no futebol. Amara, a gente espera que ele consiga encontrar esse equilíbrio. Para fazer esta história, ele precisa estar em campo, brilhando e encantando a torcida. E para isso, as lesões e as polêmicas precisam ficar no passado. Com certeza, se ele conseguir se cuidar, se focar no futebol, evitar as distrações, quem sabe não nos surpreende. Seria incrível. A gente sempre torce para que ele dê a volta por cima e mostre todo o seu potencial. Mas, falando em potencial, será que o Neymar ainda tem a mesma fome de bola de antes? Essa é uma pergunta que intriga todo mundo, né? A gente vê ele se dedicando nos jogos, buscando gol, dando assistências, mas às vezes parece que falta aquela intensidade, aquela vontade de vencer a qualquer custo, sabe? Entendo o que você quer dizer. Pode ser que a gente esteja enganado, mas essa é a impressão que passa às vezes. Talvez ele esteja guardando essa energia para os momentos decisivos. Quem sabe ele não explode nos jogos mais importantes e mostra para o mundo que ainda é um dos melhores. Seria fantástico. Imagina o Neymar liderando a seleção brasileira rumo a mais um título mundial. Seria épico. De arrepiar. Mas, para que esse sonho se torne realidade, ele precisa estar 100% focado no futebol e evitar as polêmicas. A gente sabe que ele tem um histórico de problemas fora de campo, as festas, as brigas, as declarações polêmicas. É verdade, tudo isso prejudica a imagem dele e tira o foco do que realmente importa, o futebol. A receita para o sucesso do Neymar é simples: cuidado físico, focar no futebol e evitar as polêmicas. Exatamente. Se ele conseguir seguir essa fórmula, tem tudo para dar a volta por cima e brilhar nos gramados. E você que está nos ouvindo, acredita que ele consegue. Acredita que o Neymar ainda tem lenha para queimar. Olha, é difícil prever o futuro, mas uma coisa é certa: o Neymar tem talento de sobra e se ele estiver realmente comprometido, pode alcançar coisas incríveis. Então a gente fica na torcida para que ele faça as escolhas certas e volte a encantar o mundo com seu futebol mágico. E que ele nos dê muitas alegrias com a camisa da seleção brasileira. Afinal, a gente sabe que quando ele tá inspirado, não tem pra ninguém. Verdade, e a gente torce pra que ele encontre essa inspiração e volte a ser o Neymar que a gente conhece. O gênio da bola, o craque que faz a diferença. Mas tem um ponto crucial que a gente não pode deixar de fora dessa análise: a cobrança da torcida brasileira. Verdade. Esse é um fator que pode influenciar muito o desempenho do Neymar. A torcida brasileira é apaixonada, mas também é muito exigente. E no caso do Neymar, essa cobrança é ainda maior. Afinal, ele é a grande estrela da seleção, o jogador que carrega o peso da expectativa de milhões de torcedores. E a gente sabe que a torcida brasileira não perdoa qualquer erro, qualquer vacilo, qualquer polêmica fora de campo. As críticas podem ser implacáveis. Sem dúvida. E essa pressão toda pode afetar o desempenho do Neymar. Imagina só. Ele entra em campo, a torcida está esperando o show, mas ele não consegue render o que se espera. Aí a cobrança aumenta, as críticas se intensificam e a pressão sobre ele se torna insuportável, criando um ciclo vicioso que pode prejudicar ainda mais o desempenho dele. Exatamente. Por isso é fundamental que o Neymar tenha uma estrutura psicológica forte para lidar com essa pressão. Ele precisa estar preparado para as críticas, para os momentos difíceis, para a cobrança da torcida. E principalmente ele precisa ter confiança em si mesmo para superar os obstáculos e mostrar todo o seu talento. Mas no final das contas, o que a torcida brasileira quer é ver o Neymar brilhando em campo, dando alegria pro país. E a gente torce para que ele consiga corresponder a essa expectativa e mostrar que ainda é um dos maiores jogadores do mundo. E para finalizar esse mergulho profundo, fica a pergunta: será que o Neymar vai dar conta do recado? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a gente vai estar aqui acompanhando cada passo, cada jogada, cada drible, torcendo para que ele volte a brilhar nos gramados. E você, o que acha? Acredita que o Neymar ainda tem lenha para queimar? Essa pressão da torcida brasileira, né? É diferente. Uma mistura de paixão e expectativa.
E às vezes uma pitada de cobrança, digamos, acalorada. É, com certeza. É uma torcida que vibra muito intensamente e que se entrega de corpo e alma pro futebol. E quando o assunto é Neymar, essa intensidade vai lá pra cima. Afinal, ele carrega o peso de ser o principal jogador do país, né? O herdeiro da camisa 10, a esperança de títulos. Então, muita responsabilidade para um jogador só. Será que essa pressão toda, essa expectativa enorme, não acaba atrapalhando ele? É um fator importante para pensar, com certeza. A pressão pode motivar, mas também pode ser um peso enorme. E no caso do Neymar, que já tem a pressão da mídia internacional, dos clubes, essa cobrança da torcida brasileira pode ser demais, E quando as coisas não vão bem, né? a torcida não perdoa. As críticas podem ser bem pesadas e isso pode abalar a confiança de qualquer jogador, por mais experiente que seja. Com certeza. É como se ele estivesse jogando com um peso extra nas costas. A cada passe errado, a cada gol perdido, a sombra da crítica fica mais forte, mais sufocante. E aí, como lidar com essa pressão toda? O que o Neymar precisa fazer para transformar essa cobrança em motivação, em combustível para dar o seu melhor? Acho que a chave é ter uma base sólida, tanto física quanto mental. Fisicamente, ele precisa estar bem preparado para aguentar o ritmo dos jogos, para evitar novas lesões. E mentalmente, ele precisa ter força, resiliência para lidar com as críticas e não se abalar. Se blindar, né? Fortalecer a mente para que as críticas não abalem, para que a pressão não o trave. E a gente, como torcedores, qual é o nosso papel? Acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a paixão e a cobrança. Claro que a gente quer ver o Neymar brilhando, decidindo jogos, conquistando títulos, mas a gente também precisa entender que ele é humano, que ele tem seus altos e baixos, que ele precisa do nosso apoio, principalmente nos momentos difíceis. É verdade, torcer com a mesma intensidade, mas com um pouco mais de compreensão, com um pouco mais de paciência. A gente quer ver o Neymar feliz em campo, jogando com alegria, com vontade de vencer, e essa alegria, essa vontade, só vai aparecer num ambiente positivo, de apoio, de incentivo. Exato, a gente precisa criar esse ambiente para que ele possa se soltar, mostrar todos os talentos, sem medo de errar, sem medo de ser criticado. É como se a torcida, fizesse parte do time. Jogando junto, vibrando a cada jogada, a cada gol, a cada vitória. E nos momentos difíceis a gente tá lá para dar força, para mostrar que a gente acredita nele, que confia no potencial dele. Com certeza, a energia da torcida pode ser decisiva para o sucesso de um jogador. E no caso do Neymar, que é um jogador tão talentoso, mas também sensível, essa energia positiva, essa vibração da torcida pode fazer toda a diferença. Então fica aqui o recado pro Neymar. A gente acredita em você, a gente sabe do seu talento, da sua capacidade de decidir jogos, de encantar o mundo com seu futebol. A gente quer te ver brilhando em campo, vestindo a camisa da seleção com orgulho, com alegria que sempre te marcou. E para você que está nos ouvindo, fica a reflexão. Como a gente, como torcedores, pode contribuir para o sucesso do Neymar? Como a gente pode criar um ambiente positivo, de apoio, de incentivo para que ele possa mostrar todo o seu potencial? E aí, o que você acha? Compartilhe sua opinião com a gente nas redes sociais do The Deep Dive. A gente quer saber a sua visão sobre esse tema, um tema que divide opiniões, que gera debate, mas que, no fundo, une todos nós brasileiros na paixão pelo futebol. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo no universo do Neymar. A gente se encontra na próxima com mais análises, mais debates, mais descobertas sobre o mundo do esporte. Até lá!